Uma única imagem, uma nação inteira em ruínas e uma conversão em massa que mudou a história. Vamos mergulhar na história de Nossa Senhora de Guadalupe, uma imagem que surgiu em 1531 e que, segundo as fontes, provocou um dos maiores movimentos de fé de que se tem notícia. Para a gente entender o impacto gigantesco dessa imagem, a gente precisa voltar no tempo. A situação no México, lá em 1531, não era nada tranquila. Era um cenário de um império recém-destruído, de um povo que tinha perdido, bem, quase tudo. E o trauma era real, era profundo. Vamos dar uma olhada nas condições do México uma década depois da chegada dos espanhóis? Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a ter uma ideia. A queda do Império Azteca em 1521 foi muito mais que uma derrota militar. Foi o colapso de uma civilização, o fim de um mundo. A aparição acontece 10 anos depois, em 1531. Essa década, gente, foi um período de uma incerteza, uma perda, um vazio enormes. A sociedade estava simplesmente desmoronando. Tinha violência para todo lado, pessoas sendo escravizadas, templos e tradições inteiras sendo destruídas. E o resultado disso tudo? Um sentimento geral de vazio espiritual, de desolação. É exatamente nesse cenário de dor que a nossa história começa. E aí, no meio desse caos todo, surge uma mensagem de consolo. E ela foi entregue a uma pessoa que, olha, ninguém esperava. A pessoa escolhida para receber essa mensagem foi Juan Diego. As fontes descrevem ele como um homem comum, um indígena simples, viúvo. Ele não era um líder, não era um guerreiro, era alguém que buscava o divino no silêncio. A escolha de alguém como ele é uma parte muito, muito importante dessa história. E aqui está o coração da mensagem. Essas palavras, que teriam sido ditas por Maria na língua nativa de Juan Diego, não eram uma ordem, eram um consolo. Num mundo cheio de medo, de opressão, uma pergunta como essa tinha um poder imenso de trazer esperança e de curar feridas muito profundas. Mas o mais fascinante é que a mensagem não veio só em palavras, ela veio codificada numa imagem. Então vamos decifrar juntos esses símbolos? A imagem funcionava como se fosse um livro sagrado visual para os indígenas. Cada detalhe tinha um significado. A faixa preta na cintura, por exemplo, era um símbolo claríssimo de gravidez na cultura local. A flor de 4 pétalas bem sobre o ventre representava o Deus verdadeiro, o Criador de tudo. E a pele morena era um sinal poderoso de que Deus não era exclusivo dos conquistadores, mas sim Pai de todos, unindo 2 mundos. Era um jeito de comunicar a fé usando a própria cultura daquele povo. Mas a história não para nos símbolos, não. O próprio tecido onde a imagem apareceu, a famosa tilma, é considerado um milagre por si só. A tilma era um manto de fibra de cacto que o Juan Diego usava, um tecido bem simples, bem frágil. As fontes falam de 4 coisas realmente extraordinárias sobre esse manto. Dizem que a imagem surgiu do nada, de forma instantânea, que o tecido tem resistido ao tempo de um jeito inexplicável, que exames nos olhos da imagem revelaram reflexos de figuras humanas e que as estrelas no manto formam um mapa do céu certinho do dia da aparição. E aqui está um dos pontos mais impressionantes. Como eu disse, a tilma é feita de fibra de cacto, um material que normalmente se desfaz em uns 20 anos. No entanto, ela está lá, quase intacta, há praticamente 500 anos, desafiando tudo o que se esperaria de um material como esse. Então, qual foi o resultado disso tudo? Bom, o impacto foi imediato e, de acordo com os relatos, absolutamente massivo. 9 milhões. Pensem nesse número por um instante. É a quantidade de batismos que teriam acontecido em menos de 10 anos depois da aparição. As fontes descrevem isso como o maior e mais rápido movimento de conversão da história da Igreja. Para um povo que tinha perdido tudo, aquilo foi um recomeço, um novo senso de identidade e de esperança. Do ponto de vista da fé, o evento é interpretado como uma mensagem direta de Deus para o mundo, especialmente para quem mais sofria. Era uma declaração de que, mesmo nos momentos mais sombrios, eles não estavam sozinhos, não estavam abandonados. E para a gente fechar, qual é o legado que Guadalupe deixa? O que essa história continua dizendo para a gente hoje? A mensagem que fica pode ser resumida em 3 passos bem simples, mas muito poderosos. Primeiro, ir ao encontro de quem está sofrendo. Segundo, falar uma língua que a pessoa entenda, que acolha. E terceiro, em vez de só focar no problema, apontar um caminho para a esperança. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar.
O que é que dá a um símbolo, a uma imagem, o poder não só de inspirar, mas de fato ajudar a curar as feridas de uma nação inteira? Talvez a resposta esteja justamente aí, na combinação de uma mensagem de consolo com um profundo respeito pela cultura de um povo.